Olá, pessoal! Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos muito bem-vindos ao Tudo Vira Arte. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu reaproveitei essas madeiras de pallet. E esse é o pallet que eu tinha por aqui, gente. Eu desmontei ele e recortei 3 pedaços de 46 centímetros de comprimento e 2 de 24 centímetros de comprimento. E vocês vão ver aí para que eu vou usar. Essas medidas, pessoal, é só umas referências, tá bom? Porque na verdade isso aí pode mudar de pallet para pallet, né? Cada um tem uma largura madeira. Então é só para vocês terem mais ou menos uma ideia de qual o tamanho que ficou, tá bom? Esse projeto eu me inspirei no Pinterest, tá? É um projeto no estilo farmhouse. E para cortar essas madeiras, como vocês viram aí, eu usei a tico-tico. Se vocês não tiverem, pode usar uma serrinha daquelas fininhas de arco, sabe? Dá certo também. E como essas madeiras vêm muito sujas, a gente vai precisar primeiro lixar ela, tá? Eu usei essa lixadeira que eu tenho aqui em casa. Bom mesmo seria, gente, se eu tivesse uma esmerilhadeira, né? Mas eu ainda não tenho, então eu fiz com o que eu tinha por aqui. E se vocês não tiverem, façam na mão mesmo que dá certo. Com tudo lixadinho por aqui, é hora de começar a montagem. E aí, vocês já sabem o que é? Pode ter certeza que é algo bem simples, gente. É rápido e fácil de fazer e dá para vender, vocês vão gostar. Mas mesmo sendo algo bem simples, eu tenho umas dicas preciosas para vocês aí para frente, então continue me acompanhando. Vocês vão fazer a montagem, gente, exatamente como eu fiz aí, tá? As 3 madeiras maiores por baixo e as 2 menores vão por cima. Só que para prender, a gente vai prender de baixo para cima, tá bom? Porque a gente vai fazer isso com pregos sem cabeça, bem fininhos, mas eles não devem ficar aparentes na parte de cima do projeto, tá? Então, eu vou fazer dessa forma que vocês estão vendo aí. Vou posicionar as madeiras. Agora eu tô tirando aí que eu vou passar cola, né? Vou usar a Cascorês de rótulo azul, que é uma cola boa para madeira. E aí, gente, eu vou começar a pregar essas madeiras. E antes que eu me esqueça, né? Se vocês gostam de projetos assim de reaproveitamento, não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, tá bom? Para outras pessoas que também gostam. Isso ajuda muito a gente por aqui. Meu muito obrigado a quem já se inscreveu e convido a quem não se inscreveu ainda a se inscrever. Se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para vocês continuarem a receber notificações do canal. E aí, gente, vamos continuar com o projeto. Voltei as madeiras no lugar que elas devem ficar, arrumei direitinho e agora é hora de usar os preguinhos, tá? Nós vamos aí pregar as nossas madeiras. Vou mostrar para vocês aí, ó. Ficou com 2 carreiras de prego, tá? De cada lado, então tá bem resistente, tá bem forte. Também tem uma cola aí, que essa cola aí é poderosa, né? E aí vocês podem ver aí, ó, gente, a minha madeira tinha muito sinal de grampo, tem os sinalzinhos também onde ficou o prego, né? E aí eu vou misturar, ó, gente, a massa acrílica com um pouquinho de corante xadrez marrom, tá bom? A gente vai fazer isso aí para tampar esses buraquinhos. Eu gosto de colorir a massa porque fica mais fácil, no caso aí vocês vão ver depois pra frente, eu não vou pintar essa madeira, tá? Então, quanto mais próximo a cor dessa massa ficar da cor da madeira, é melhor para disfarçar depois esses defeitinhos aí. Essa massinha vocês vão passar em todas as imperfeições, tá? Se tiver algum rachadinho, algum lugar que precisa cobrir com a massa, vocês já aproveitam e façam isso em tudo. E depois que tiver tudo seco, vocês vão lixar. Essa parte eu nem mostrei para economizar um pouco de tempo aí. Tá tudo lixadinho, tá vendo? Ó, ficou sequinha a massa, já foi lixado, eu lixei toda a bandeja. Bom, já falei o que era, né? É uma bandeja no estilo farmhouse. Então tá todinha lixada, a gente lixa ela todinha antes de dar o acabamento que a gente vai dar agora.
E eu optei por não pintar essa bandeja, tá? Eu vou só fazer um tingimento porque eu quero essa madeira um pouco mais escura. E para isso nós vamos usar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Nós vamos usar o café. Aí, gente, tem 50 ml de um café bem forte mesmo, tá? Com bastante pó. É bem pouquinho aí a quantidade, mas vocês vão caprichar porque tem que ser um café bem forte. Aí, por favor, sem açúcar, hein? Tá? Café sem açúcar, é só água e café aí. E agora eu tô acrescentando 25 ml de álcool. Esse álcool aí é para ajudar a secar mais rápido, tá? Essa é a função dele aí na mistura. Nós vamos passar essa misturinha em toda a bandeja, tá? Eu passei com um pincel macio, aguardei a secagem e depois eu repeti o processo. Então aí eu passei 2 vezes. Essa quantidade vai ser a quantidade certinha de dar 2 demãos nessa nossa bandeja. E a bandeja já secou e agora eu vou aplicar aqui um desenho, eu vou fazer com stencil, né? O tema aqui é Farmhouse e eu vou usar a tinta PVA branca com o pincel pituar, eu vou aplicar com batidinhas, tá? Formando o desenho aí. E olha só a belezura que tá ficando. Eu adoro esse estilo, gente. Tava louca para fazer essa bandeja. E para dar um charminho a mais, eu resolvi colocar umas alcinhas. E eu vou fazer as alcinhas com braçadeiras, gente. É aquelas braçadeiras aí que a gente usa para firmar cano, essas coisas. Comprei bem baratinho isso aí. Eu abri ela um pouco, tá vendo? A primeira lá já tá no jeito de usar, né? Agora vocês estão vendo aí, ó. Ela é bem facinho, você abre até com as mãos mesmo. E a parte de baixo aí onde vai o parafuso, a gente vai torcendo aí com alicate. Compara as duas, uma com a outra, até ficar igualzinho o tamanho, tá bom? E aí a gente vai colocar aí no nosso cantinho aí da bandeja. Vamos marcar o lugar direitinho, onde vai essa braçadeira. Vamos fazer um pré-furo antes, para ficar mais fácil. Com esse pré-furo fica bem mais fácil colocar o parafuso, tá? E aí é só encaixar aí no lugar que vai ficar certinho e prontinha a nossa peça. Depois que eu terminar de montar tudo aí, gente, eu não vou envernizar essa bandeja, tá? Eu quero ela bem rústica, então eu não quero o brilho. Então eu vou proteger essa peça com cera de carnaúba. E aqui está ela, depois de 4 anos. Isso mesmo. Eu retornei esse vídeo ao canal mais por curiosidade e nostalgia mesmo. Ela continua aqui, gente, no meu cantinho do café, eu uso direto e está praticamente como no dia em que eu a fiz. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena viagem no tempo. Um beijo grande e fiquem com Deus.